16 de dezembro de 2013. STJD julga o caso da Portuguesa nesta segunda-feira. Torcida protestou no final de semana e dirigentes ameaçam ir à Justiça Comum. Acostumado a cantar de galo no Horto, Atlético Mineiro vai enfrentar torcida fanática do Raja Casablanca no Marrocos. Um ano depois da conquista do Mundial, veja as histórias dos corintianos que invadiram o Japão. Os malabarismos da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Freestyle. E ainda, os gols pelos principais campeonatos europeus e o sorteio dos confrontos da UEFA Champions League. O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite. Neste momento, o STJD julga a Portuguesa pelo caso da escalação irregular do meia Everton, que pode rebaixar o time paulista e salvar o Fluminense da segunda divisão. No final de semana, torcedores da Lusa protestaram na Avenida Paulista contra a decisão no tapetão e tiveram até o apoio dos rivais. Adriano Dolfi acompanhou. Diga não ao tapetão! Diga não ao tapetão! O protesto que se iniciou no vão livre do MASP invadiu a Avenida Paulista. A polícia militar foi chamada para organizar o trânsito e tudo ficou no clima de paz, misturado com a revolta pelo julgamento. O peso do clube é que vale para eles. E eles manobram do jeito que eles querem. Nós ganhamos no campo. Gente, foi no campo. Na bola. No tapetão, não. Eu vi a Portuguesa ser roubada milhares de vezes. Mas eu nunca vi um caso igual a esse. Montaram um esquema maquiavélico para tirar a Portuguesa da primeira divisão. O que ela conquistou honestamente dentro do campo. Bom, esse é um protesto que também abrangeu todas as torcidas dos times de São Paulo. Portuguesa, Palmeiras, Santos, Corinthians e aqui do lado também o São Paulo. Queria que você falasse o porquê desse protesto abranger todos os times de São Paulo. É que a gente não pode deixar que essa vergonha que eles querem fazer de mudar o que é o resultado do campo, mudar nos tribunais. A CBF sempre favorecendo os times do Rio de Janeiro. Eu já falei uma vez, vou falar de novo. Fluminense, uma vez caiu para a Série C e conseguiu subir para a Série A. A Luzinha é o coração também aqui de São Paulo e ela merece continuar na Série A. Uma caneta não vale 38 rodadas. Futebol ainda é no campo. E o palmeirense que está de volta à primeira divisão está abraçando a causa da Portuguesa. Abraçando porque a gente voltou na raça e o Fluminense tem que fazer a mesma coisa. Voltar na raça. O jornalista Alexandre de Barros, quase 20 anos cobrindo a Lusa, foi um dos líderes do protesto. É um momento complicado, né? A gente sabe que virada de mesa no tapetão é algo assim muito difícil. Eu particularmente, como jornalista, fico chateado em saber que isso acontece, ainda no futebol brasileiro, no país da Copa. Enquanto, como torcedor, como conselheiro que sou, mais indignado ainda, né? Porque o time fez tudo o que precisava fazer para poder conquistar a sua vaga dentro de campo e agora querem virar mesa, né? O que estranha é o Paulo Schmidt. Em 2010 falar uma coisa e dizer que é imoral mudar o campeonato depois que ele terminou e agora ele ser completamente contra. Com a voz embargada, Luiz Iauca falou em nome do clube, um desabafo e uma promessa. Se nós perder no tapetão lá no Rio, que lá é um tapetão, nós vamos para a Comum. Mesmo que a diretoria não queira, eu vou para a Comum. Eu já prometo que eu vou para a Justiça Comum. A minha filha como sócia pode ir para a Justiça Comum e eu gasto o que gastar. A Portuguesa não vai aqui para a segunda divisão. Vai parar os campeonatos se a Portuguesa for para a Justiça Comum. Vai parar o campeonato que eu não aceito. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O protesto da Portuguesa faz sentido. Obviamente que a Portuguesa errou, cometeu um equívoco, isso não se discute. Então, o rigor da lei, a Portuguesa realmente vai perder os pontos. Por outro lado, existem outras situações que o próprio Paulo Schmidt, por exemplo, em caso parecido com o Fluminense, veio a público e não levou adiante em nome do ponto conquistado ou do resultado conquistado em campo.
Então, se vale para o Fluminense essa tese, por que não para a Portuguesa? As razões nós já conhecemos. A camisa do Fluminense, a tradição, o clube, a Portuguesa é modesta, é humilde perto do Fluminense. O Fluminense é muito mais interessante na primeira divisão, do ponto de vista do marketing, do dinheiro, do que a própria Portuguesa. Mas leia a lei, e aí você, em qualquer ramo, setor de atividade no Brasil, é muito comum você ver aquele chavão, Garrafa, boa noite, sabe? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Essa é a máxima. E num julgamento sério, mesmo, de verdade, você vai levar em consideração no que a Portuguesa se beneficiou na escalação desse atleta, no caso o Everton, mesmo que pese a responsabilidade de ter escalado um jogador de maneira irregular. Isso foi fundamental para que a Portuguesa permanecesse na primeira divisão? Se você acompanhou o caso, não. O Everton jogou 15 minutos, a Portuguesa se manteria na primeira divisão, até perdendo o jogo. Quer dizer, então, são situações que deveriam ser consideradas num tribunal que é pautado na seriedade. E é isso ainda que eu tenho esperança que aconteça, Garrafa. Se bem que a chance da luzinha cair realmente continua sendo muito grande, o julgamento está em pleno andamento. Boa noite, mais uma vez. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O circo está armado, né? A esculhambação é geral. Eu concordo com quase 100% do que disse o Celso e discordo quando a gente acaba analisando o tribunal como coisa séria. Esse tribunal é a verdadeira esculhambação. Isso não é sério. Se fosse sério, lá em 2010, no caso Tartal, o Fluminense também teria sido punido. Ou então, se fosse sério, a Portuguesa seria absolvida agora. E tudo caminha para que a Portuguesa venha a ser condenada. Ficou evidenciado que não houve dolo, né? Não houve a intenção da Portuguesa. Houve sim um equívoco, não houve a intenção da Portuguesa em prejudicar. E aí, quando o seu Dr. Paulo Schmidt vem a público, lá em 2010, porque era o Fluminense, vem com discurso, sabe, aquele papo, me engana que eu gosto, não, vamos preservar o resultado dentro de campo. Não houve dolo por parte do Fluminense. E agora não vale para a Portuguesa? E aí eu vou levar a sério? E tá legal, estão transmitindo ao vivo, né? Esses caras aí é o seguinte, quando abre a geladeira, os caras já dão risada, porque gosta de uma entrevista, abre a geladeira, acende a luzinha, ele pensa que é televisão, entendeu? O que os caras gostam é disso daí. Então fala, a maioria que tá lá, se abriu a geladeira, ele acha que é uma entrevista, não é? E o circo tá armado, está do jeito que eles querem. E daqui a pouco deve ser proferida a sentença, a Portuguesa penalizada com 4 pontos. Espero estar equivocado, mas repito, é uma esculhambação. Então não posso aqui avaliar no teor a lei, o que diz a lei, porque essa mesma lei, esse mesmo artigo, quando foi para o Fluminense, foi a favor do Fluminense. E por que para a Portuguesa? Não foi nem a favor, Garrafa, nem foi levado a julgamento. Nem foi levado, né? Nem foi levado. E por que a Portuguesa foi levado? Porque a Portuguesa vai salvar o Fluminense de novo. O Fluminense está devendo uma Série B. E a história é essa mesma, né? Ou seja, lá no tribunal, lá no Rio de Janeiro, para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. É esculhambação, né? Vamos seguir em frente, né? Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Você acha que a Portuguesa deve entrar na justiça comum caso seja rebaixada pelo STJD? Sim ou não? Adianta, Celso? Não adianta, né? Mas se vai ser prejudicada, eu acho que tem que tentar de tudo. Sabe, se o tribunal tem 2 pesos, 2 medidas, a Portuguesa também tem todo o direito de tentar a sorte. Acho que tem que entrar na justiça comum, sim. E para todo o Campeonato Brasileiro. Futebol brasileiro. Justiça comum sim, e pôr essa bandidagem na cadeia. Já aproveita, já pega uma meia dúzia, já sabe, já vamos tirar, né? Começou pelo seu Ricardo Teixeira, vamos fazer uma limpa. Já a justiça comum já entra e já faz uma limpa, entendeu? Encosta um caminhão e fala, você sobe, vai precisar de mais de um caminhão lá. Justiça comum, vamos embora. Pelo menos vai ser isenta a justiça comum, né? Hoje foram sorteados os confrontos das oitavas de final da UEFA Champions League. E a primeira fase de mata-mata terá confrontos bastante interessantes. Veja quais são os jogos. O Manchester City enfrenta o Barcelona de Neymar e Messi. O Olympiacos pega o Manchester United. O Milan mede forças com o Atlético de Madrid. Enquanto que o Bayer Leverkusen joga contra o Paris Saint-Germain. Os turcos do Galatasaray duelam com o poderoso Chelsea de José Mourinho. O Schalke 04 encara ninguém menos do que o Real Madrid. Já o Zenit faz o primeiro jogo em casa contra o Borussia Dortmund. E finalmente o duelo que promete pegar fogo, Arsenal e Bayern de Munique.
Talvez o jogo que mais chama atenção, justamente do líder do campeonato inglês, o Arsenal, que está jogando bem nessa temporada, e o Bayern de Munique, atual campeão, e também tem um timaço. Fico curioso para o confronto entre Milan e Atlético de Madrid. Entendo que é outro confronto de muito equilíbrio, apesar do Milan ter mais camisa que o Atlético vive um momento melhor. E o City, o Barcelona. O City faz de tudo, falta operar milagre. E aí depois dá de cara com o Barcelona. O Barcelona, para mim, é favorito, obviamente, nesse confronto com o time inglês. Não houve nenhum confronto chamado da morte, né? Aquele realmente grande clássico. Concordo com o Celso, o Milan tem maior tradição, é um clube com mais pegada de Champions League, mas o Atlético de Madrid vem num bom momento, né, e pode, de repente, complicar a vida do Milan. O Barcelona com o Manchester City não vejo nenhum tipo de problema por aí. O Arsenal, pela campanha, como bem destacou também o Celso, no campeonato inglês, no campeonato alemão, o Bayern, eu acho que tem total possibilidade como grande campeão, né? Como grande campeão, não vejo, mas é um confronto que pode chamar mais atenção, mas nenhum grande clássico, Celso. Não sei se acho que nada, nenhum grande clássico, como tivemos em outras temporadas assim, de muito equilíbrio. O Bayern é um grande clássico. Para mim é um grande clássico, um grande jogo, para mim é o principal dessa fase de oitava de final. Mas eu consigo dar um favoritismo para o Bayern, entendeu? Enfim, com certeza é o jogo mais equilibrado aí, mas nenhum grande, né? Enfim, vamos aí aguardar. Começa realmente a fase mais importante dessa competição e a partir de agora o bicho pega e vamos ver o Neymar aí contra os grandes, porque o Neymar tem feito muitos gols. Não estou aqui criticando o Neymar, longe disso, hein? Que o Neymar é perna de pau, não. O Neymar é um talento, é um gênio, mas está num processo ainda de adaptação. Está cumprindo muito bem o papel dele contra os pequenos, mas o reconhecimento só virá, né, numa Champions, com os grandes. Por exemplo, Barcelona eliminando um Bayern com gols de Neymar, aí tem que chegar e tirar o chapéu. Mas ele vai chegar lá, não tenho nenhuma dúvida, não estou fazendo nenhuma crítica, né? É que os caras fazem gol aí também no Celtic, aí 3, parece que, o Celtic, com todo respeito, é 15 de Piracicaba, né? Com todo respeito, a galera de Piracicaba, né? Vamos em frente. Mundial de Clubes, com gols do brasileiro Elkson e do argentino e ídolo da torcida do Fluminense Conca, o Guangzhou da China venceu o Al Ahly do Egito e vai decidir com o Bayern de Munique uma vaga para a final da competição. Veja os gols. Quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. O chinês Guangzhou não tomou conhecimento do egípcio Al Ahly e venceu por 2-0, usando e abusando da trinca de ataque formada pelos brasileiros Muriqui e Elkson, além do argentino Conca. O primeiro gol foi de Elkson e o segundo de Conca. O Guangzhou encara na semifinal o temido Bayern de Munique. No outro jogo das quartas de final, o time da casa fez a alegria do torcedor que lotou o Estádio Nacional. Depois de um empate em 1-1 nos 90 minutos, o Raja Casablanca, quem diria, fez um gol na prorrogação, eliminou o até então favorito Monterrey do México e vai enfrentar o Atlético Mineiro na semifinal. Mundial de Clubes da FIFA. Em Agadir, no Marrocos, o representante do país sede, Raja Casablanca, enfrentou o Monterrey e fez 1-0 nos mexicanos com o Chitibi. O empate apareceu no começo do segundo tempo com Bassanta de cabeça. A decisão foi para a prorrogação. E o Raja fez valer o apoio da torcida. Guerri fez 2-1 e colocou o time marroquino na semifinal do torneio contra o Atlético Mineiro. Eu conversava com o Celso, inclusive, antes do programa e confesso que, acho que não só eu, mas muitos esperavam que o Monterrey avançasse e fosse o adversário do Galo. Mas o time da casa acabou se superando, né? Saiu em vantagem, sofreu empate e na prorrogação chegou a vitória. Então o Galo que se cubra. O Galo, entendo que é favorito, Celso, mas tem um adversário que não vai ser fácil. É aquela pressão do primeiro jogo, como foi o ano passado com o Corinthians. O Atlético me parece que tem uma vida, me parece, não tenho certeza, tem uma vida muito mais difícil que o Bayern. A chance do Guangzhou, lá o time da Coreia, né? Esses caras ganhar do Bayern aí é a mesma chance do Celso ser o artilheiro da Copa Imprensa. É da China, na verdade. Da China, né? É a mesma... Quer ser artilheiro da Copa Imprensa? É mais fácil ser artilheiro da Copa Imprensa. É que eu aposentei por problemas no joelho. Bom, mas vamos falar do Raja Casablanca. Eu, sinceramente, fiquei surpreso também.
É um time que joga direitinho, fechadinho, toca bem a bola, tem um contra-ataque rápido. São virtudes que você não pode desconsiderar. Mas o Monterrey, ele tomou um gol no momento em que ele estava melhor na partida e só tomou o gol por causa da falha do goleiro Orozco. Foi falha do goleiro, deixou a bola nos pés do jogador marroquino. E aí o Monterrey ainda teve força para empatar, criou oportunidades para virar o jogo. Os últimos 15 minutos é que ficou aquele jogo xoxo, aquele jogo sem graça e tal. E aí veio o castigo na prorrogação com esse gol aí, marcado no comecinho da prorrogação, no primeiro tempo da prorrogação. O futebol mexicano vem numa evolução, e eu criticava muito o futebol mexicano, mas parece que o Monterrey relembrou aquela minha tese, né? Jogou como nunca, deu como sempre, né? Exato, eu me lembrei de você. Na verdade, pô, não é possível. Eu repeti essa frase, porque foi justamente isso. Eu parei de falar um pouquinho. Jogamos como nunca e perdemos como sempre. Aí deu essa avançada aí, mas depois é bom, um abraço pro o Atlético Mineiro realmente abriu o olho, porque para evitar o efeito 1-0. E outra coisa que está me chamando a atenção é o fato do Cuca ter uma proposta milionária, me parece que é do futebol chinês, mas coisa assim milionária. E isso ter sido discutido abertamente em meio à competição. Eu entendo que isso devia ter sido guardado, não devia ter sido comentado. Não é hora de ficar falando que o Cuca vai ficar. O Atlético tinha que estar focado no Mundial. Lá as entrevistas estão indo para um outro foco, o Cuca não fica para a próxima temporada. E isso é preocupante, é apenas um adendo. Você acha que ele deveria ou não ficar? Não, aí ele é profissional, né? Se a proposta for boa, mas se discute isso, mesmo que ele assine um contrato agora, mas se divulga isso, converse isso após o Mundial. E o Cuca tem todo o merecimento, belíssimo profissional, fazer a independência dele financeira. É um contrato daqueles assim que vale para... a 10ª geração do Cuca não vai precisar trabalhar. O negócio é fantástico, entendeu? Então vai com Deus, pô. E a vitória do Raja Casablanca sobre o Monterrey surpreendeu muita gente, inclusive os jogadores do Atlético Mineiro que esperavam enfrentar o time mexicano na semifinal do Mundial de Clubes. Jogando contra os donos da casa, toda a atenção será necessária. O Atlético Mineiro segue treinando tática e fisicamente em Marrakech, capital do Marrocos, para entrar em campo voando na estreia pelo Mundial de Clubes da FIFA, nesta quarta-feira, contra o Raja Casablanca. Principal estrela do elenco atleticano, Ronaldinho Gaúcho, continua mostrando excelente recuperação de uma lesão muscular que quase o deixou de fora do torneio. Também não restam dúvidas sobre as dificuldades que o campeão da Libertadores terá diante do primeiro rival na competição. A vitória dos donos da casa sobre o Monterrey do México foi surpreendente, mas se depender dos jogadores do Galo, a surpresa acaba por aí. É uma equipe que joga muito fechado, fica com a bola no pé, dificilmente dá chutão. Então a gente vai ter que usar a qualidade de cada jogador, o individualismo de cada, para tentar furar essa retranca deles ali, na verdade são 2 linhas de 5 ali e é complicado. A marcação deles acho que é o ponto mais positivo deles, apesar de ter um contra-ataque rápido, então a gente tem que tomar bastante cuidado, ter paciência mais que tudo. Porque não vai ser um jogo fácil, muitos esperavam que ia ser o Monterrey, mas eu acho, depois de ver as duas equipes, para a gente foi até um pouco mais difícil pelo fator da torcida, que eles vão estar a favor, e pelo fato do time, que eu achei que um time bom, um time de disciplina tática muito boa. É perigoso, tem que estar atento aos contra-ataques, às bolas paradas, é um time que se defende muito bem, sai rápido contra-ataque, um time bem montado, então temos que ter atenção a todos esses pontos, mas também não podemos abdicar de jogar ou deixar de fazer aquilo que nossa equipe está acostumada. Não vai ser fácil para o Atlético, não só, a gente já falou do Raja Casablanca, os jogadores do Atlético também falaram sobre o Raja Casablanca, mas tem também aquela tensão de estreia. Hoje, por exemplo, a gente vai falar no Gazeta Esportivo, o Corinthians completa 1 ano da conquista do Mundial de Clubes da FIFA. E acho que você se lembra que foi o Corinthians contra o Chelsea, que era um adversário muito mais difícil do que, por exemplo, na estreia contra o Al-Ahly. Quer dizer, que o Corinthians jogou muito mal, fruto da tensão. Então o Atlético realmente vai ter que tomar muito cuidado para não ser surpreendido. Até porque, Celso, a responsabilidade é do Atlético, do clube sul-americano. Está toda nas costas do Atlético. O Raja chegou à semifinal, já é mais do que lucro. Então tem que tomar muito cuidado. Sobre o Ronaldinho Gaúcho, tem muita gente preocupada. Será que o Ronaldinho está a 100%? Não interessa. Serão 2 jogos, 2 partidas para o Atlético.
não é? E que seja uma das duas partidas a final para o Galo. Então ele tendo 60%, 70%, tendo condição de ir a campos, tem que colocar o Ronaldinho, jogador com essa experiência. Com certeza, a maioria do time do Raja lá, acabar o jogo, vai pedir autógrafo para o Ronaldinho Gaúcho. E isso pode fazer uma diferença favorável à equipe mineira. Mas é um grande jogo, é um jogo de paciência, um jogo de cautela para que o Galo avance a decisão. E a gente continua acompanhando de perto o julgamento da Portuguesa, repito, está acontecendo neste momento, né? Lá no circo do tribunal lá no Rio de Janeiro, e daqui a pouco a gente vem com o resultado que deve ser provável, se for ainda dentro do horário do programa, provável com a perda de pontos da Portuguesa. Espero estar errado. Infelizmente, mais uma morte marcou as obras nos estádios para a Copa do Mundo, desta vez na Amazônia. No sábado, o operário Marcleudo de Melo Ferreira, que instalava a cobertura do estádio, caiu de uma altura de 40 metros e faleceu. Pouco depois, um outro trabalhador morreu, mas em decorrência de um infarto, também no canteiro de obras. As obras foram interrompidas e parte do canteiro interditada até que o caso seja investigado. Hoje, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil do Estado do Amazonas organizou um protesto em frente ao estádio. Segundo o presidente da entidade, Cícero Custódio, a empresa responsável pela construção comete várias irregularidades, como falta de segurança, falta de condições de trabalho, carga horária excessiva. Ele afirmou ainda que os seguranças da construtora agrediram operários e fizeram ameaças. Segundo o presidente do sindicato, o trabalhador morto no sábado não usava equipamento de segurança adequado. Para você ter uma ideia do teor das reclamações do presidente do sindicato, Michele, o Brasil foi escolhido para acessar a Copa do Mundo faz 8 anos. E aí eles até agora não conseguiram deixar nada pronto, então ficam cobrando agilidade e rapidez, como se os operários fossem os responsáveis pelo atraso. E de acordo com o presidente do sindicato, tem operário começando um trabalho às 7 da manhã e saindo à 1 da manhã. É escravo, então? 18 horas trabalhando. Escravidão. Obviamente que nessas condições fica muito complicado trabalhar. Agora só chama atenção o seguinte, né? Eu não duvido de nenhuma dessas informações. Mas o presidente do sindicato espera morrer alguém para ele vir falar tudo isso daí? Ué, será que o papel do presidente do sindicato é zelar pela classe? É que muitas vezes, Garrafa, infelizmente no país, a coisa só ganha essa dimensão quando morre alguém. Talvez ele já estivesse reclamando há muito tempo. Peraí, uma nota do presidente do sindicato, a mídia do que está acontecendo, duvido que a imprensa ia se calar em relação a isso. Claro que não, não é? Fica muito cômodo o presidente do sindicato agora chegar e será que ele estava com a boca... alguém estava com a mão na boca dele? Pô, ele é presidente do sindicato. Ele está lá para isso, é o papel dele. Agora é muito fácil. E essa história também de que tem funcionários trabalhando 18 horas, não é? O funcionário também ele opta em função da hora extra. Aí caberia a empresa não permitir contratar novos funcionários. Mas a maioria que está lá, porque são mal remunerados, né? São mal remunerados, precisam realmente levar o sustento para a família, os caras submetem a isso. Mas então não caberia. Pode, mas então caberia. Mas e cabe a quem? Cabe ao sindicato, a fiscalização. Aí o presidente espera o cara morrer, aí aparece, começa a falar um montão, né? Na hora de receber lá também do olerite, do peão lá, do trabalhador, lá no ano, que vem aquela taxa enorme para sindicato, né? Aí os caras. Mas trabalhar ninguém quer. Aí depois que morreu, né? O coitado do operário, aí é fácil falar, eu sou presidente do sindicato. Tô de olho em você, tá bom? Domingo foi de malabarismos no ginásio do Parque São Jorge, com o último dia do 3º Campeonato Brasileiro de Futebol Freestyle e o primeiro encontro latino-americano do esporte. Dá só uma olhada no que esses caras conseguem fazer com a bola. Quem já teve a oportunidade de acompanhar os treinamentos de Neymar e Robinho, com certeza já viram esses craques demonstrando habilidade e talento nas tradicionais embaixadinhas com a bola. Para eles, esse momento é apenas de descontração e divertimento. Mas para essa rapaziada, o papo é outro. Aqui, o lance é profissional e vale título. Nesse final de semana, o Parque São Jorge foi o palco para o 3º Campeonato Brasileiro de Futebol Freestyle e o Aberto Latino-Americano da modalidade. Competição que vale título tem torcida, é claro. E os competidores deixaram a galera de boca aberta.
A cada etapa superada rumo ao título, a comemoração era garantida e merecida. Depois de uma semana de muita disputa, chegou o momento de conhecermos o campeão brasileiro de futebol freestyle 2013. Os finalistas, Ricardo Chaim, de Belém do Pará, e Lineker Santana, de Guariba, interior de São Paulo. E quem é o grande campeão do 3º Campeonato Brasileiro de Futebol Freestyle? Que rufem os tambores! Qual é o segredo para ser campeão? Muito esforço, velho. Daí uma passada muito foda, velho. Na final eu senti o Ricardinho um pouco nervoso, cara. Eu senti você mais calmo. Será que eu tô errado? Você estava tranquilo na hora da apresentação? Não, mas tentei manter a calma, né? Aproveitei o desespero dele pela minha confiança. Estou muito feliz de ter ganhado aí o 2º lugar, porque sempre foi meu sonho chegar numa final. Mas o LKR, não tem combate com ele, ele é muito bom e o cara merece. Os caras são feras. E um detalhe curiosíssimo, né? Se a gente acabasse o evento lá, fosse montar uma pelada, eles seriam os últimos a serem escolhidos, porque os caras são ruins de bola. Ruim pra jogar bola. Eles são bons de embaixadinha. É verdade, Michele. Não põe esses caras pra jogar bola que não sabem jogar bola, não. Como assim? Não sabem jogar futebol. São tudo grosso de bola. Também pra fazer isso tem que ficar treinando isso, né? Exatamente. Não adianta. No time da rua, esses caras são os últimos a serem escolhidos. Entendeu? Os caras sabem fazer malabarismo, mas jogar bola mesmo, posição, gol, essa história, não é com eles não, viu? Mas foi muito legal. Você que acompanha o Gazeta Esportiva, pode falar com a gente, pode mandar sua mensagem, dar o seu alô para nossa galera pelo Twitter, @GazeteSportiva, youtube.com/AgazeteSportivaTV e no Facebook a página é facebook.com/gesportivanet. Garrafa pegando papelzinho aqui, manda. Ontem lá no Corinthians, rapaziada, aqui ó, Recanto Corintiano, Osmar Patrão, Tatá, Marcelo, Matheus, Fernando, Trigo e companhia. Não, o pessoal lá da padaria, lá tem um bar que chama o Recanto Corintiano, é o Osmar Patrão, pessoal Tatá, da padaria! Lá na Pompeia, rapaziada, Osmar sempre... Patrão, precisou de emprego, você vai lá e fala. Vai lá e fala, ele, rapaziada, sempre curtindo aqui o nosso Gazeta Esportiva. E o Celso, tem? Fala aí do Twitter. Sintam-se todos abraçados. E beijados e agarrados. Opa. Hora de ver quais os destaques do Super Esporte desta terça-feira. Olá, Michele. Olá, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã o Super Esporte traz todas as notícias do Mundial de Clubes, que vai ter Bayern de Munique em campo e Atlético Mineiro pronto para estrear na quarta-feira. Vamos mostrar também mais um jogão na Superliga Feminina de Vôlei, falar da São Silvestre e dar um giro por todas as informações do mundo da bola. Por isso, amanhã eu te espero, meio-dia tem Super Esporte. Ontem foi ao ar a 10ª edição do Troféu Mesa Redonda, a melhor premiação do futebol brasileiro e a mais bonita, claro. Eu estava lá. Se você não conseguiu acompanhar a entrega dos prêmios, você acompanhou, Garrafa? Aqui e lá. Muito bem. Mas se você, por acaso, Zé Ruela, não acompanhou durante os próximos dias, nós vamos escalar aqui para você a seleção dos vencedores. Começamos com o goleiro. Posição: goleiro. Rogério Ceni, São Paulo. Fábio, Cruzeiro. Jefferson, Botafogo. E o vencedor é Jefferson, do Botafogo. Estou muito feliz realmente por esse ano que a gente fez no Botafogo. A gente já vinha batendo na trave já uns 3, 4 anos atrás e graças a Deus esse ano a gente conseguiu terminar em quarto aí. Vamos fazer então a entrega pelo grande goleiro Valdir Pérez ao grande goleiro Jefferson, goleiros de Copa do Mundo aqui no Troféu Mesa Redonda. Parabéns, Jefferson, muito obrigado. Isso é só um pedacinho. Durante toda a semana a gente vai mostrar os outros ganhadores do Troféu Mesa Redonda, 10ª edição. Há exatamente um ano,
O Corinthians conquistava o mundo no Japão. Durante todo o ano passado, nós mostramos a história de personagens que iriam viajar para acompanhar o clube na disputa. Era a série Invasão Gaijin. Agora, com o título fazendo aniversário, nós fomos atrás deles para ouvir as aventuras que eles viveram do outro lado do mundo. A invasão Gaijin, invasão estrangeira, no caso invasão corintiana ao Japão, série de reportagens exibida pela TV Gazeta em 2012, mostrou personagens mais do que loucos. Ricos, pobres, classe média, gente de todo tipo que fez das tripas coração para ver o Timão na terra do sol nascente, brigando pelo título mundial interclubes. Esse deslocamento em massa, mais um na história do clube, que já havia promovido evento semelhante em 1976, durante a fila alvinegra, na semifinal do Brasileiro contra o Fluminense no Maracanã, com o estádio dividido entre a Fiel e a torcida tricolor, só foi possível de se repetir no ano passado e para bem mais longe, porque o Corinthians carimbou o passaporte na Libertadores, numa noite épica e emocionante, ao derrotar o temido Boca Juniors da Argentina. O Corinthians garantiu a sonhada Libertadores. Mais do que isso, curou feridas, exterminou piadas e encheu essa fanática torcida de orgulho. Que é Corinthians! Isso aqui é Corinthians! É isso que é Libertadores, afinal. Ninguém mais ri de nós, ninguém! Feito que garantiu a aventura que atravessaria o planeta meses depois. Um ano depois do título mundial corintiano e da invasão Gaijin promovida pela Fiel, torcida que contagiou o povo japonês, reencontramos-nos com dois desses personagens. O Ricardo, bancário, e o Marcelo, professor de educação física. Dois que foram testemunhas oculares do fato e compartilham a experiência deles com vocês, caros telespectadores. O corintiano é muito louco mesmo e qualquer lugar que tem, qualquer jogo do Corinthians que tem, qualquer lugar, a gente invade mesmo, não tem jeito. Você não tinha noção do que era o número de pessoas. Até o cara apitar o início do primeiro jogo em Toyota. Dá para ter uma noção pelo primeiro jogo, né, que só tinha corintiano. Os torcedores do Al-Ahly era um ou outro ali mesmo, então e deu 30 e poucos mil, 32, alguma coisa assim. E ali dá para ter uma base, e da final, né, teve muita gente que chegou só para a final também, então dá para chutar aí uns 40 mil. Todas foram no Brasil? Provavelmente não. Tem muita gente que foi de outros lugares do mundo. Eu encontrei amigos que moram na Europa, encontrei amigos que moram na Austrália, encontrei amigos que moram no Canadá, que acabei encontrando lá. Como é que os japoneses receberam a torcida do Corinthians? Porque o japonês é muito certinho, educado, silencioso, e vocês fizeram uma baita bagunça. Exato. Como é que foi esse convívio e que impressão eles tiveram de vocês? Olha, eu acho que eles aprenderam a entender o nosso jeito, porque eles não destrataram a gente, eles nos tratavam com o maior respeito, eles pediam silêncio assim pra gente e tal, mas a gente gritava. Acho que os caras, eles incorporaram um pouco, eles entraram um pouco na bagunça. A japonesada não está acostumada com barulho. Então os guardinhas de luvinha branca, um galardão dourado, capzinho, a galera assim, aí a galera parava, dava um tempinho, 2, 3 passos, os caras, Uma coisa que ficou marcado para mim, assim, da cultura japonesa é a honestidade dos caras. Eles são muito certos, muito certos. Eu encontrei uns camaradas do Chelsea, não sei o que, eles vieram puxar conversa, estavam tomando cerveja. Aí o cara falou, vocês estão vindo em quanto? Eu falei, olha, acredito que em 20 mil. Ele falou, 20 mil? Ele não entendeu muito bem o 20,000. Estava muito maior, estava muito grande. Então a gente se sentiu praticamente em casa. A gente estava muito maior que eles. Lá, eu fiquei num bar numa esquina e o bar deles era na outra esquina, na esquina diagonal, assim. Era um mar de gente, de corintiana na frente dos caras, os caras olhando com a cara de assim. O complexo de vira-lata era deles. Jogou bem, o time jogou bem na final. Na semi não, mas na final jogou bem. Tá. Jogou para ser campeão mesmo.
O gol do Guerreiro, eu estava atrás do gol, onde saiu o gol. Eu lembro o lance, assim, nitidamente na minha mente. Muito cara cabeceou ali junto com ele. E ali foi a explosão, a cadeira que eu tava em cima quebrou, caí um degrau para baixo lá, saí capengando. Eu estava exatamente atrás do gol, cara. Na hora que a bola sobe e ele cabeceia, a bola vem na minha direção. Não sei porque puseram a rede, porque se não tivesse a rede eu tinha pego a bola, cara. Olha, aquele apito final, no momento eu coloquei a mão no rosto, eu comecei a chorar, eu fiquei assim, passou um filme na cabeça, lembrei de tudo que eu vivi. Desde os primeiros momentos que eu comecei a frequentar aqui o Pacaembu, desde criança, e as lágrimas escorrendo pela tinta preta e branca no rosto, mas foi uma lágrima de felicidade, foi muito bom. É uma grande torcida que tem um grande time para torcer, onde quer que seja, no Pacaembu, futuramente no estádio de Itaquera ou em qualquer parte do mundo, até mesmo no Japão. Banzai Corinthians, encontro lekishi wo watashi tachi no Brasil no hokori. Imperdível Garrafa cantando aqui em japonês. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho o goleiro Fábio Costa anuncia aposentadoria. E mais informações do julgamento da Portuguesa no STJD. A gente já volta. Superliga Feminina de Vôlei. Depois de uma sequência de 3 derrotas, o SESI recebeu São Bernardo no ginásio da Vila Leopoldina e se deu bem. Confira. Um dos maiores orçamentos da Superliga Feminina de Vôlei, o SESI não vivia um bom momento. Antes do jogo contra o São Bernardo, eram 3 partidas sem vencer. Jogadoras experientes, como Dani Lins e Fabiana, estão tendo que se esforçar dobrado. A gente sabe que quando essas equipes grandes, igual a gente pegou, a gente não pode cometer erros. E a gente cometeu vários erros que a outra equipe aproveita aquela chance ali e abre o jogo. Acho que foi isso que a gente pecou bastante. O SESI começou o jogo a 1000 por hora e abriu logo 5 pontos de diferença. Dominou toda a primeira etapa e fechou em 21-14. No segundo set, parece que o São Bernardo acordou e saiu na frente. Ao longo do set, a coisa se equilibrou, mas o time visitante levou 19-21. Na terceira parcial, o SESI devolveu na mesma moeda. Foi melhor e passou pelo São Bernardo por 21-16. No quarto e último, o SESI confirmou o favoritismo. Fechou o set em 21-11, o jogo em 3-1 e quebrou o jejum de 3 partidas sem vencer. Chega de derrota, nosso time entrou muito mais feliz do que os outros jogos, muito mais tranquilo para fazer aquilo que a gente sabe fazer bem. E hoje deu tudo certo, saímos com a vitória. A gente estava perdendo jogos, a gente não estava entrando realmente como a gente estava treinando, não estava obedecendo taticamente. A gente estava entrando na quadra não com o nosso jogo. Mas enfim, acho que foi um jogo agora para dar uma crescida novamente nesses últimos jogos agora até o final do ano, para pegar, né, a confiança e crescer até o final da Superliga. Bom, e agora chegou ao fim aqui o julgamento da Portuguesa. O primeiro voto puniu a Lusa com a perda de 3 mais 1 pontos, mais multa de R$1.000. Garrafa e os demais jogadores acompanharam o relator, perda de 4 pontos. Nesse momento, Lusa rebaixada deve recorrer e festa da torcida do Fluminense na porta do STJD. Bom, a torcida está no papel dela, Celso. Normal, torcedor é outra história. Torcedor, enfim, foi uma péssima administração, um péssimo campeonato, mas a torcida a gente não vai discutir isso daí, enfim, é outra história. Se confirmou a esculhambação que a gente falava aqui no início do programa, né? E aqui não há nenhum tom de bairrismo. Tenha certeza, você que está acompanhando o Gazeta Esportivo. Não há, porque a Portuguesa é de São Paulo, não. É que eu sou contra a esculhambação que é lá no tribunal. Não é? Porque não há um critério, não há uma seriedade, não é verdade? Se houvesse realmente o interesse da CBF, do tribunal de se fazer justiça, seria tão simples, né? Com a informática hoje, o árbitro chega no vestiário, já tem a relação dos jogadores que podem e não podem participar da partida. Mas tudo é feito para se criar uma possibilidade e se ter uma possibilidade de atender interesses. Então esse é o problema. O problema não é que a Portuguesa está rebaixada. O problema é a manipulação que é feita, a possibilidade de manipular, como foi feito lá atrás com o Fluminense
em 2010. Um caso extremamente parecido, não foi nem a julgamento, o caso do Fluminense. E como era a Portuguesa para salvar o Fluminense, que era muito mais interessante para muita gente, colocaram isso em julgamento. A Lusa está rebaixada, o Fluminense participa da Série A e todos nós com o nariz de palhaço. Mas vai recorrer. Mas vai recorrer, não adianta nada, né? Não adianta nada, ou seja, e todos nós com o nariz de palhaço. Vamos em frente. Olha, uma questão não se discute. A Portuguesa errou. A gente tem que ser bem claro. Ninguém está defendendo a Portuguesa, não. Ponto. Isso não tem discussão. Qual era a alternativa, O que se discute é que, quando é para favorecer um clube grande... Havia um precedente, Michele. Em 2010, por exemplo, o Fluminense poderia perder o título, porque escalou equivocadamente um jogador. E aí nem foi levado a julgamento sob o pretexto de que não podemos mudar o resultado que aconteceu em campo por uma questão técnica. Você, como advogada, sabe. Abriu um precedente lá atrás. É verdade. Então, a lei que serve para um não serve para outro. É isso que é lamentável no Brasil. É isso que é vergonhoso realmente no futebol brasileiro. Bom, chegou ao fim a carreira do goleiro Fábio Costa, envolvido numa longa e polêmica relação com a diretoria do Santos. O jogador decidiu abandonar o futebol após o término do contrato, que vai acontecer no próximo dia 31 de dezembro. Tricampeão baiano pelo Vitória, bicampeão da Copa do Nordeste, o jogador deixou o clube de Salvador para defender o Peixe em 2000. Foi campeão brasileiro em 2002 no Santos e também em 2005 pelo Coringão. Voltou à equipe da Vila Belmiro em 2006 e passou a ter uma relação conturbada com a diretoria. Deixado de lado, acumulou passagens por Atlético Mineiro, onde também chegou a ser afastado, e depois pelo São Caetano, o último clube que defendeu e ficou até maio deste ano. A diretoria santista gastava cerca de R$165 mil mensais com o goleirão. Olha, você sabia que a partir de R$13.200, isso mesmo, a partir de R$13.200 você pode montar a sua fábrica produzindo até 3.000 blocos por dia? Isso mesmo, a Atlântica Mac, que há 40 anos fabrica máquinas para blocos e pavimentos de concreto, está lhe oferecendo essa grande oportunidade. São máquinas de ótima qualidade, versáteis e de fácil operação. Confira o VT. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. Já pensou você, dono do seu próprio negócio, começando o ano aí todo pimpão, todo chique? Na compra da sua máquina e falando que você viu esse comercial aqui no programa Gazeta Esportiva, você ainda ganha um brinde super especial. Como diz o Flávio Prado, não é chaveirinho, não é canetinha, é um brinde, eu sei o que é. O Flávio Prado me contou e eu confirmei com o pessoal da Atlântica Mac. Gente, é muito legal. É muito bom mesmo. Entre em contato agora mesmo, Atlântica Mac. A Copa São Paulo está chegando, o torneio que marca a abertura do calendário brasileiro de futebol na temporada. A competição começa dia 3 de janeiro e ele, o Osmar Garrafa, acompanhou a preparação do São Paulo para a estreia. Confira. Terminada a temporada dos profissionais, o momento é o da garotada. Vem aí mais uma Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o tricolor já tem seu candidato a craque, o jovem Bosquila, que com seus 17 anos traz em seu currículo a vice-artilharia do Mundial Sub-17 pela seleção brasileira. E ele sonha em voar cada vez mais alto. Eu estou no primeiro ano de júnior ainda, procuro fazer uma boa taça e depois o que vier a gente está disponível aí, está preparado, mas está tranquilo em chegar ao profissional aí, tudo vai ter seu tempo certo. Para o técnico Menta, Bosquilha tem tudo para fazer sucesso na carreira que ainda está em seu início. É um atleta muito dedicado, é um menino, um ser humano muito bom, gosta muito do que faz, tem prazer em jogar futebol, sente muita alegria e a condição técnica dele muito boa, né? Uma condição técnica muito boa mesmo. Um garoto que procura assimilar todas as orientações, aprendeu muito depois que chegou aqui no São Paulo, já tinha uma boa condição e vem aprendendo cada dia mais e mostra isso, né? Que a dedicação, o empenho, o foco é um fator que são fatores que norteiam bem o atleta nesse sentido.
O São Paulo estreia na Copinha no próximo dia 3 contra o Caxiua Reysol jogando em Barueri. Até lá, a concentração é máxima por aqui. A garotada do tricolor vai ficar, antes da estreia, concentrada pelo menos por 30 dias. E para descontrair, acreditem, vale tudo. A concentração é uma coisa que faz parte do futebol, né? Acho que nenhum atleta gosta, para falar a verdade. Mas faz parte, acho que a gente escolher essa profissão, tem seus lados bons e seus lados ruins. E brincadeiras, rola um pagode, uma música aí, sempre uma resenha, mas tá tranquilo. Aqui vale mais do que o pagode ou o sertanejo? Quem tá mais forte, pagode ou sertanejo? Nenhum dos dois, viu? Aqui é mais o funk. Ah, é? O funk aqui rola bastante. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnico sambo, tocou Neymar, Dá pra dar uma palhinha pra gente aí de alguma coisa aí, que vocês cantam aí, pô? Ô, Fuga. Aí, chama aí. Agora vem cá, Fuga. Pera. É o cara certo. Vem aqui, rapidinho, vem cá. Chamou o cara certo, vem cá. Não, nós estamos, como é que é o negócio aí? Nós estamos querendo o refrão aí do, como é que é, das músicas que vocês cantam aí. Que música? Dei branco pra uma música. A melhor é que mais toca. Vocês cantam mais. Não, nossa aquela aqui, pô, aquela que fazia. Ô, mano, calma, um ou outro. As duas, pode ser? Pode ser qualquer um. Diz que tem um caso, eu até respeito, mas eu não aceito me deixar de lado, sem sequer me ouvir, sem sequer falar. Shame me, but I feel just a little bit bigger now. I'm sound of the lady on Jordan, my sound is way. Vem pra caralho. Fechou, né? Nota. Do Michael Jackson. Boa. É da hora, vai. Batida, pai. Bastidor move, turn your beat, I just don't see. I never mind, turn your beat, I head over. Give it dance, every note, every out, turn my head over. Give it dance, every note, every out. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Esse é o melhor que vocês têm aí pra se divertir? É isso? Ele solta a dancinha também, pô. Ele pegar a dancinha. É pra fechar a dancinha sem microfone agora. Pra fechar, isso aí. Vai lá, ali, ó. Muito bom, o Foguete tá indo pra lua, arrasou, amei. É o Foguete no São Paulo e o Guilherme na nossa redação. Se não brilhar no futebol, tem futuro como... O Guilherme aprendeu com o Foguete. Nossa redação aqui é show também. Portuguesa deve entrar na justiça comum, sim, 87% dos votos. E Leandro Foguete. Damião, segundo reforço do Santos. Torcida todo pimpão, ele. Toda feliz, todo pimpão, todo contente. Pimpão tá o Foguete, né? E você aqui, hein? E hoje é a nossa festa do Departamento de Esporte, todo mundo Tchau. pimpão. Tchau, Gazeta Esportiva termina aqui amanhã ao vivo, viu? A gente e agora fique com a nossa homenagem ao São Paulo Futebol Clube, que comemora hoje 78 anos de glórias e conquistas. Parabéns pra você, torcedor tricolor. Beijo, tchau. Tchau. Valeu, galera. Tchau. Salve o tricolor paulista. Gazeta Esportiva.